Bem-vindos aqui na nossa aula de aerodinâmica, do curso de Mecânico e Manutenção Aeronáutica do EAD, da AeroTD. Continuando então aí o nosso trabalho, hoje vamos falar sobre a identificação e a finalidade dos grupos de superfície de controle de voo. Vamos caracterizar os diversos tipos de compensadores, identificar a atuação dos compensadores durante o voo, identificar a função dos slots e a atuação dos vários tipos de flaps, identificar a atuação dos spoilers e descrever a finalidade dos dispositivos de controle da camada limite. Bom, o que seria então controle? É a atitude tomada para fazer com que a aeronave siga a trajetória de voo desejada. Então, as superfícies de controle são os artifícios que a gente utiliza para colocar a aeronave nas diferentes atitudes e de controle. Então, as superfícies de controle de voo são essas: ailerons, os flaps, os slats, rudder, elevators, speed brakes ou air brakes, ou spoilers. Em vermelho, então, a gente tem as superfícies de controle primárias, porque elas vão nos dar os movimentos básicos, da aeronave. Então, fazem parte das superfícies de controle primárias ailerons, temos aqui na ponta das duas asas. Nós temos aqui o profundor, como superfície de controle primária, e o leme. Então, são essas as superfícies primárias responsáveis pelos movimentos principais da aeronave, que já falamos: rolagem, os ailerons, a arfagem, né, cabrar e picar os profundores, e guinada, o leme. Então ali, legal. Como superfícies secundárias, nós temos os flaps, os slats e spoilers. Eles também atuam como controle de voo da aeronave, mas eles não estão ligados aos movimentos básicos da aeronave, que é rolagem, cabrar, picar e guinada. Então, a gente vai ver um por um dessas superfícies de controle na sequência. Então, vamos lá. Vou falar de ailerons, então. Os ailerons são responsáveis aí pelo movimento de rolamento ou de rolagem da aeronave. Então, levantando-se o aileron direito, o esquerdo desce. Eles têm movimentos contrários. O que ativa o movimento dos ailerons é o movimento lateral do manche. Então, o movimento lateral do manche, seja de bastão, de side stick, como é o caso do Airbus, ou de manche, como é o caso desse 737 aqui, o movimento lateral do manche vai movimentar os ailerons. Quando um sobe, o outro desce. Então, movimentos contrários, responsáveis os ailerons, então, pelos movimentos de rolagem. Aqui. Para gravar na hora do teste, é legal falar assim, ó. Se o aileron direito sobe, o esquerdo desce. Simples. Então, o aileron, para o lado que você movimenta o manche, vai subir. Então, se eu estou movimentando o meu manche para a direita, o aileron direito sobe, consequentemente o esquerdo desce. Vamos então para o leme de direção, responsável pelo movimento de guinada em torno do eixo vertical, e ele é acionado na aeronave pelos pedais. Então, os pedais, durante o voo, eles movimentam o leme. Apertou o pedal esquerdo, o leme se movimenta para o lado esquerdo. Apertou o pedal direito, o leme se movimenta para a direita. E assim por diante. Profundor, responsável pelo movimento de arfagem ou tangagem em torno do eixo lateral. O que movimenta os profundores é o movimento para frente e para trás do manche. Então, movimentando o manche para frente e para trás, movimenta os profundores, gerando o movimento de cabrar e picar.
Arfagem ou tangagem, é um novo movimento, né? Cabrar para cima e picar para baixo, nariz para baixo. Aqui está mais uma figura do leme. E aí uma cabine de comando com o manche e os pedais. Então, o manche ele movimenta os ailerons, se eu movimentá-lo lateralmente. E se eu movimentá-lo para frente e para trás, é o profundor que movimenta. Os pedais movimentam o leme. Apertei o leme direito, o pedal direito, desculpe. O leme vira para o lado direito e o nariz da aeronave, consequentemente, vai ser direcionado para o lado direito. E, ao contrário, se eu apertar o leme, o pedal esquerdo. No Airbus a gente tem o side stick. A lógica é a mesma. Movimento lateral movimenta os ailerons, movimento para frente e para trás os profundores, e os pedais, o leme. Olha lá. Vamos para os compensadores, então, gente. Compensadores fazem parte das superfícies de controle secundárias. Eles servem para tirar tendências indesejáveis de voo. Por exemplo, a aeronave está com uma tendência de cabrar, não é? Então, eu vou lá e compenso a aeronave para que, se eu soltar o manche, ela fique na atitude que eu quero. Eu quero que ela suba, por exemplo, numa determinada razão, e quando eu solto o manche, ela tende a cabrar, a aeronave. Então, eu vou lá e compenso a aeronave para ela ficar naquela atitude que eu quero que ela fique. E assim, aliviar a tensão no manche, né? Facilita a pilotagem. Então, compensa o avião em diferentes atitudes e reduz a pressão nos comandos. Então, olha aqui dá um desenhozinho de um tipo de compensador. Eles sempre vão ficar instalados numa superfície primária. Então, aqui é o compensador do profundor, compensador do aileron, compensador do leme. E eles têm geralmente o movimento contrário ao movimento, à posição da superfície primária. Então, se o compensador aqui está sendo utilizado no profundor, se o profundor aqui estiver para cima, o compensador vai estar para baixo, né, em algum grauzinho, compensando algum ajuste fino. Mesma coisa com o aileron. Se o aileron estiver para cima aqui nessa asa e estiver sendo utilizado o compensador do aileron, esse aileron vai estar para baixo. Então, movimento contrário. O leme, se o leme estiver para a direita, o compensador, se estiver sendo usado, vai estar para a esquerda, e assim por diante. Tipos de compensadores: fixos, comandáveis e automáticos. Então, os fixos, eles estão ali só para tirar algum defeito ou alguma tendência que o fabricante identificou e precisa ser compensado, e ele não tem como mexer. Ele está ali só para um ajuste aí do voo dessa aeronave. Os compensadores comandáveis, eles podem ser comandáveis automáticos ou elétricos, né? Então, os comandáveis eles podem ser variáveis, eles variam aí a sua amplitude de acordo com o que está sendo necessário. E os compensadores automáticos são comandáveis, mas eles funcionam automaticamente. No Airbus, por exemplo, não tem compensador na aeronave para o piloto, ele já é automático. Mas eu tenho, claro, os compensadores ali como backup, né, os compensadores manuais. Mas eu não preciso estar compensando a aeronave no voo. Para onde eu deixar o manche, a atitude dela, na verdade, né, no caso do Airbus, onde eu deixar a atitude, eu posso soltar o side stick, ele vai botar a posição ereta ali, vertical, mas a atitude vai permanecer, porque a aeronave compensou automaticamente. Aqui, gente, temos nos ajustáveis aí uma haste, né, com uma haste ajustável. Então, essa aqui é o diagrama de como é feita o ajuste num compensador ajustável. Já com um compensador de servo ajustável, além da haste de controle, tem também uma haste que gira livre num eixo de comando aqui. Então, aí eu consigo, através de um controle lá na cabine, movimentar
esse compensador. Tem os compensadores com mola também, seria um outro tipo, né? Ele alivia um pouco a tensão aí do compensador lá na cabine, mas ele é bem parecido com o de servo, ele na verdade tem também um servo aqui, né? Que gira livre. E tem o balanceado. Aí o balanceado aeronaves aí um pouco mais complexas, geralmente com ajuste automático, né? Eu tenho aqui como calibrar o balanceamento, né? A compensação desses compensadores. Então aqui o compensador instalado no aileron, aqui nesse exemplo, com aqui um disco um painel de balanceamento, ou seja, eu tenho como calibrar esse compensador aqui de acordo com as especificações do fabricante. E o grupo auxiliar, que também são superfícies secundárias, né? Flaps, slats e slots. Spoilers também fazem parte desse grupo auxiliar. Começando aí a especificar os flaps e slats. Flaps são esses dispositivos móveis aqui, geralmente no bordo de fuga da asa, geralmente não, no bordo de fuga da asa, e eles aumentam a curvatura dessa asa e aumentam também a área da asa, aumentando a sustentação. Notem que quando ele é abaixado aqui, ele aumenta a curvatura, aumenta a sustentação, às vezes ele até estende um pouco aqui, dependendo do flap, aumenta a área também. Ele gera muita sustentação, mas em compensação gera muito arrasto. Lembra do arrasto? A resistência ao avanço? Então, ele é utilizado somente para pouso e decolagem. Na decolagem, para diminuir a rolagem da pista, até a aeronave conseguir sustentação suficiente para decolar. E no pouso, para reduzir a velocidade de aproximação e, consequentemente, reduzir a distância de parada na pista. Então, quando o flap falha na aeronave, a distância de parada aumenta e não é em toda a pista que essa aeronave vai caber. Os slats. Slats são superfícies também de hipersustentação, como os flaps, e eles estendem aqui no bordo de ataque da asa, com a mesma finalidade dos flaps: aumentar a área da asa, aumentando a sustentação, e aumentar a curvatura e aumentando a sustentação. Assim como os flaps, eles também geram arrasto, mas aumentam a sustentação. Então, eles são utilizados também em conjunto com os flaps para pouso e decolagem. Olha essa aeronave aí com os flaps estendidos, situação de pouso. E olha o arrasto que essa aeronave aqui, né, que esses flaps está gerando. Consequentemente, está aumentando a sustentação e aí o piloto consegue diminuir um pouco a velocidade na final e diminuir a rolagem de parada. Temos os flaps planos, os bipartidos ou ventral, os deslizantes, né, que eles estendem aqui, e tem até um ar bypass que passa por aqui. E temos o com fenda. Ele continua, ele só abre uma fenda aqui, né? São os tipos de flaps que nós podemos ter. Geralmente os slots. Slots são dispositivos hipersustentadores, são superfícies de comando secundárias também, e eles se situam no bordo de ataque das asas. A diferença do slot para o slat é que o slot é fixo, ele não é comandável, ele não é ajustável. Então ele aumenta também a sustentação dessa asa, aumenta um pouco o arrasto, mas ele é fixo. Então os slots são fixos, os slats se movimentam. Spoilers. Spoiler em inglês é o estragador, né? O que ele estraga? Ele estraga a aerodinâmica da aeronave. Então são essas placas aqui que estendem verticalmente ao longo do extradorso da asa, e elas têm duas finalidades. Em voo, quando eu quero reduzir a velocidade, eu estendo os spoilers, quero reduzir rápido a velocidade.
Como ele gera muito arrasto, ele também pode ser utilizado para perder altitude rápido. Então, nessas duas situações, se eu quero diminuir a velocidade um pouco mais rápido dessa aeronave, ou se eu quero também perder altitude, porque ele estraga a aerodinâmica da aeronave, gerando esse arrasto aqui com essas placas. No pouso, aeronaves aí de passageiros, quando a aeronave, os sensores das aeronaves sentem o peso no trem de pouso, esses spoilers eles estendem automaticamente. Talvez alguém que já tenha andado de avião aí e sentou próximo das asas percebeu isso durante o pouso. É muito, assim, tem passageiro que até se assusta, né? Mas ele é muito útil aqui isso aconteça porque faz com que realmente a aeronave sente na pista e assim o sistema de freio fique mais eficiente, né? E pare essa aeronave com segurança. Então, os spoilers aí, seus diferentes usos. Gente, vamos falar então de dispositivos de controle da camada limite. Camada limite é uma camada de ar que se desprende aqui da asa, gerando um arrasto. Isso acontece porque quando o ar passa pelo extradorso aqui da asa, quando a aeronave está voando, o ar que está em contato com a superfície, ele fica um pouquinho mais lento do que o ar que passa por cima sem resistência. Então ele chega uma hora que ele começa a retardar e gerar um turbilhonamento aqui. Então aqui a gente consegue ver a superfície da asa e a espessura da camada limite, que vai depender, né, quanto mais velocidade, maior ângulo de ataque, e etc, etc. Quanto maior o ângulo de ataque, maior a espessura da camada limite e maior o arrasto. Então a camada limite de ar sobre a superfície com menor velocidade em relação ao fluxo de ar é conhecida como camada limite. Então dispositivos para controle da camada limite. Eu posso ter um perfil de asa com um slot fixo. Lembra dos slots? Aquela superfície que fica no bordo de ataque das asas. Então o slot fixo ele pode aqui minimizar a camada limite, os efeitos da camada limite. O slot automático também, nas diferentes fases do voo, muitas aeronaves, os slats, né, que seria o movimentável, eles estendem um pouquinho para pouso e decolagem, em conjunto com os flaps, automaticamente para minimizar os efeitos da camada limite. Então ali eu tenho também, em algumas aeronaves, uns dutos de sucção que também minimizam os efeitos da camada limite. E eu tenho também o controle da camada limite pelo aumento do flap. Então, eu posso ter um ângulo de ataque mais elevado, aumentando o flap, eu vou compensar um pouco essa perda da camada limite aqui no extradorso da asa. Esse é o fim da aula 5. Até a próxima aula, aula 6.